Sofia, traz o carro de reanimação. Inicia compressões. Olá a todos! Nós somos a Sofia e a Valéria. Bem-vindos ao nosso podcast de Saída de Vela e a mais um episódio. Hoje vamos falar com vocês sobre a gestão emocional e como é que nós, enfermeiros e estudantes de enfermagem, lidamos com o sofrimento e a morte dos nossos doentes e também contar-vos algumas histórias pessoais que nós já passámos em estágio sobre alguma destas situações em que tivemos de lidar com isto, que foram algumas, não foi, Valéria? Sim, ainda foram algumas e vão continuar E a vai ser, continuar não a é? haver. É a lei da vida. Eu gostava mesmo de começar por dizer que este tema foi-nos, não é? Muito difícil de escrever, porque nós, ultimamente, e vocês sabem, temos ultrapassado uma fase menos boa, com coisas menos boas a acontecer todos os dias. Não há um dia que nós não saibamos de uma coisa menos boa que tenha acontecido. E eu pensei, bem, este episódio vai ser só mais um neste conjunto de coisas tão tristes que têm acontecido. Mas não, realmente este episódio é muito importante para nós e também para vocês que têm curiosidade de saber como é que nós gerimos as nossas emoções ou as situações, a bem ou a mal, nós também não sabemos muito bem. E estas emoções que tanto nos definem enquanto seres humanos e enquanto futuras enfermeiras. É mesmo isso, até porque esta questão toda da morte e do sofrimento é algo com que nos deparamos todos os dias, diariamente, na nossa profissão, é intrínseco, está sempre lá, não é? E ao contrário de, por exemplo, de num lar onde nós já tivemos a estagiar, em que as pessoas, digamos que estão estabilizadas e aquele ambiente assemelha-se muito à sua casa, porque chega um momento da vida das pessoas em que, na maior parte das vezes, elas escolhem alojar-se no lar, então é algo crónico, escolhem passar ali o resto dos seus dias, enquanto no internamento é algo que é assim, pronto, é num curto período de tempo, é algo que acontece de repente, a pessoa fica doente e é internada e então, pronto, as pessoas estão vulneráveis, estão frágeis, elas não querem estar ali, a única coisa que querem é ficar curadas e ir para casa o mais rápido possível para ir ter com a família delas. E todas estas situações de internamento traz aos doentes sofrimento, preocupação, tristezas e sendo a enfermagem, e nós que, pronto, a enfermagem é uma profissão muito humana. Nós estamos junto dos doentes 24 sobre 24 horas sempre e nós somos responsáveis por todos os seus cuidados de uma maneira holística. O que é que isto quer dizer? Significa que prestamos cuidados a todas as dimensões do ser humano, incluindo a física, a parte física, como a parte emocional e espiritual. E quando o nosso doente está doente, ou está mais em baixo, ou está a piorar, ou está sem esperança, com saudades da família, ou até está em fim de vida, cabe-nos a nós, enfermeiros, dar assim, o devido apoio emocional à pessoa e promover estratégias junto da pessoa de gestão emocional, de gestão de stress, para que o nosso doente consiga ficar mais confortável dentro do possível. Só aqui se vê a responsabilidade que nós temos, não é? Sim. Tanto enquanto estudantes como enfermeiros. É isso, não é só a parte física, é tudo, porque nós somos um todo. Nós não somos só físico, temos toda a nossa parte emocional. E nós, como todas as pessoas, nós enfermeiros, nós não somos imunes ao sofrimento humano, assim dizendo. Nós temos compaixão pelos nossos doentes, nós criamos relações terapêuticas com eles, o que nos faz sentir também tristes e em baixo quando vemos os nossos doentes a piorar ou até mesmo a morrer. E tudo isto faz com que nós tenhamos de criar algumas estratégias emocionais para lidar com toda esta parte mais humana da nossa profissão e para que isto não nos afete e que não nos afete emocionalmente e que não possamos desenvolver um stress profissional que é o burnout. Sim, eu posso começar por contar também algumas experiências que eu tive que me abalaram um pouco ou que me deixaram mais sensível. Por exemplo, houve um hospital onde eu estagiei, onde diariamente nós chegávamos ao serviço de manhã e na passagem de turno diziam-nos: olhem, o quarto 310 já não tem ninguém, está vazio. Pronto, e isto era o sinónimo que tinha falecido a pessoa, tinha não é? falecido, sim. E depois acabávamos por descobrir que foi na noite ou que foi na saída de vela, pronto, foi ali quando nós não estávamos. Houve também uma senhora nesse mesmo hospital que estava a meu cuidado, não é? Era a minha doente,
era a enfermeira responsável, digamos assim. Muito nova, tinha cerca de 50 e poucos anos e pronto, e foi diagnosticada com cancro de estádio 4, portanto, o estádio final do cancro. E depois também eu soube também quando estava a fazer o estágio, portanto a senhora ainda não sabia o seu diagnóstico, foi para lá com um derrame pleural, depois não sabia muito bem o que é que aquilo era, até que se fez vários estudos e se provou mesmo que era um cancro. Pronto, e eu depois falava muito com a senhora como é que ela se sentia, se precisava de algum apoio psicológico, se queria que nós falássemos com a família, se podia ter visitas, claro que podia, pessoas em fim de vida podem ter visitas no hospital. Pronto, a senhora parecia-me assim um bocado em estado de choque, não sabia muito bem o que dizer, mas pronto, eu tentava alegrá-la todos os dias, ia lá ao quarto, fazia umas brincadeiras com a senhora e a coisa tornou-se mais leve. O que é certo é que eu depois saí do estágio e não sabia muito bem o que é que tinha acontecido à senhora, mas percebemos realmente que a esperança média de vida era muito curta e pronto, e nós acho que é a partir daí que começamos a ter a percepção que há pessoas que já estão em fim de vida, portanto nós conseguimos quase que prever que a altura das pessoas está a chegar, não é? Que mais dia menos dia pronto, a morte iria acontecer. Também houve noutro hospital um senhor que me tocou bastante. O senhor entrou lá também com um tumor na laringe e então portanto, o ar já não conseguia passar devidamente nas vias aéreas, o que provocava ali algumas obstruções, que não conseguia respirar, engolir, etc. Então o senhor teve que fazer uma traqueostomia, que é basicamente um buraquinho, não é, na traqueia, aqui na garganta, por onde é viável a passagem do ar. Então, pronto, isto era tudo uma situação nova para o senhor, tanto o internamento como a traqueostomia, tudo isto, o tumor, tudo. Então eu era ali um bocadinho o porto de abrigo do senhor, digamos assim, se posso dizer assim. Falava com ele todos os dias, era eu quem lhe lavava a cânula, tudo à volta, tudo direitinho, tudo bonitinho. Não gosto de ver os doentes sujos, não suporto mesmo, gosto de que estejam sempre confortáveis, limpinhos, tudo como têm direito. E então realmente acho que fui criando uma relação terapêutica, não é? Ao longo das semanas com o senhor, que ainda esteve internado bastante tempo. E comecei-me a perceber que se calhar já me estava a afetar um bocadinho mais do que seria esperado. Já me estava a afetar a mim mais do que seria esperado esta relação, porque comecei a pensar muito no senhor, a pensar, mas e depois o que é que acontecerá, o que é que não acontecerá. Então, realmente, isto pode tanto comprometer a nossa vida pessoal, né? Porque ficamos ali a remoer e não sabemos o que é que havemos de fazer para que este sentimento desapareça, ou também na nossa prestação de cuidados, não é? Eu podia até fazer um erro terapêutico com outro doente qualquer porque estava completamente focada no outro doente, não é? Isto não é positivo. Se eu tenho alguma maneira ou arranjei alguma maneira para gerir estas emoções, ainda não sei. Não sei se o que fiz foi o mais certo, se não foi. Acho que naquela altura o que eu fiz era o que eu decidi fazer e fiz achando que estava a fazer bem. Este conceito de gerir emoções e o conceito da morte é uma coisa que é mutável. Isto vai mudar ao longo dos anos, vai mudar com as nossas experiências, vai mudar com a nossa idade, vai mudar se ainda somos estudantes, já somos enfermeiros há 5, 10, 15, 20 anos. E realmente esta é, para já, é a nossa forma a nossa perspectiva de ver as coisas. Daqui a 5, 10 anos pode haver outra forma e nós vamos estar aqui para vos contar. Mas sim, realmente acho que a melhor forma que eu arranjei para superar todos estes sentimentos e o que é que eu deveria fazer era falar mesmo com os meus pares, com as minhas colegas, com os enfermeiros que eu tinha, com a família. Às vezes é um bocadinho mais complicado porque às vezes podem não perceber certas coisas, ou nós também não termos como falar destas coisas. Então acho que é muito importante termos aqui
algum apoio dos colegas também. E também acho que aqui é preciso haver muita empatia e imparcialidade. Ou seja, isto é um pau de dois bicos. É muito contraditório. É muito contraditório. No género, eu tenho que ter empatia suficiente para me relacionar com os doentes, mas também tenho que ser imparcial porque também não pode afetar assim Exato. tanto. Portanto, isto vai ser sempre uma giga-joga que nós vamos ter que arranjar, a bem ou a mal, para conseguirmos que a coisa dure e mexa, não é? Pronto, eu posso contar aqui a minha última história. Estávamos noutro hospital ainda e tivemos que fazer os cuidados pós-morte. Para quem não sabe, os cuidados pós-morte é quando uma pessoa morre, nós temos que prepará-la para levar para a morgue. Portanto, estar tudo prontinho para que depois sejam feitos os cuidados na morgue. Então, isto tudo começou quando nós estávamos a fazer os cuidados de higiene na cama, não era? Num quarto. Eu estava com outra colega numa cama e estavam mais duas outras colegas noutra cama ao lado. Pronto, estávamos todas a falar com as senhoras e havia uma senhora que era da outra cama, não era da minha, e pronto, já estava muito debilitada, já não estava assim muito bem, e as minhas colegas estavam a dar o banho e realmente a senhora deixou de respirar e a senhora tinha ordem de não reanimação, portanto, quando o coração para, não há ordem, não há indicação para haver uma reanimação. Portanto, quando a senhora morresse, ou pelo menos que o coração parasse, não é? Que é assim, não havia esta indicação. E então, realmente, depois veio o enfermeiro, constatou que a senhora não tinha parâmetros vitais nenhuns, que realmente estava morta. Então tivemos que ir buscar o material e realmente, pronto, como se diz, vou dizer uma palavra um bocadinho feia, mas é amarrar os membros inferiores e superiores, enrolar a senhora numa espécie de tule, num tecido, para que fique em modo de múmia, como nós usualmente falamos, e pô-la realmente num saco de cadáver para enviá-la para a morgue. E foi assim um bocadinho impactante. É impactante, isso é intenso. Então, quando é a primeira vez que lidas com algo assim, é sempre algo novo. Olha, para mim o que foi também mais difícil para mim, quando eu iniciei os meus estágios em meio hospitalar, foi exatamente o facto de ter de lidar com o sofrimento e com a morte dos meus doentes, e não só, com a morte toda que havia também no meu serviço. E acho que sou uma pessoa que eu me ligo muito aos outros. E isso é bom e é mau. É bom porque temos de ter muita empatia pelos outros, como a Valéria disse, mas eu também sou uma pessoa que pensa demais nas coisas, pensa muito no porquê das coisas, e isto fazia sempre que eu voltava do estágio, eu ficava a pensar nos meus doentes, o quão tristes eles estavam, as saudades que eles tinham das suas famílias, e isso fazia-me ficar um bocadinho em baixo. E percebi que tinha de criar realmente estratégias para lidar com o que eu estava a sentir e o que é que eu estava a pensar. Então, o que é que eu fiz? Fiz um diário de estágio. Tu tens um diário de estágio? Fiz um diário do meu estágio a falar sobre... Está aqui algo escondido no meu quarto. A falar sobre estas histórias mais intensas, felizes ou tristes. E realmente foi algo que me ajudou bastante, porque eu senti que estava a falar com alguém que me estava a perceber. E então ajudou-me imenso, e também falava com as minhas colegas e com a minha família, e foi uma enfermeira que me deu essa indicação: has de começar a escrever o que sentes. E comecei e até me ajudou. Portanto, foi uma estratégia que eu usei, e pronto, também queria partilhar algumas histórias com vocês sobre algumas situações que me aconteceram. Olhem, assim, a história mais intensa que eu passei e que me tocou mais foi a história de uma senhora que... ela estava em fim de vida e eu tive de lhe dar algum apoio emocional. Ela deu entrada no hospital, pronto, e foi-lhe diagnosticado muitas coisas. A senhora estava muito doente. Ela tinha um cancro no útero de estádio 4, pronto, que é o estádio final, muitas metástases, tinha hepatite C, tinha sida, tinha anemia, ela perdia imenso sangue do útero, pela via vaginal. E então ela estava em fim de vida. Eram dias, ela não ia viver durante muitos mais dias, e ela estava cheia de catéteres, cheia de tubos. Ela era uma doente paliativa, ou seja, quando não há tratamento
para uma pessoa, quando não há tratamento possível para ajudar uma pessoa, prestam-se cuidados de conforto e para diminuição da dor neste período de vida da pessoa. Pronto, e nós estávamos na passagem de turno e lá falaram da senhora e depois disseram que a senhora ia ficar comigo naquele dia. Eu entrei um bocado em pânico, tenho de admitir, por toda a situação, todos os diagnósticos que a senhora tinha e por toda a situação que era, fim de vida. E aquilo foi um bocadinho no início do estágio, então eu ainda estava assim um bocadinho a palpar o terreno do que é o estágio bem meio hospitalar. E eu pensei, ok, um desafio, nós conseguimos, Fia, bora lá. Pronto, o médico da senhora ainda não tinha ido falar com ela, ainda não lhe tinha dito qual é que era o seu prognóstico, como é que estava a sua saúde, não é? E então eu estive com ela de manhã a dar-lhe o banho, a dar-lhe a medicação, a prestar os cuidados todos, que ela tinha muitos catéteres ao longo do corpo, então precisava de muitos cuidados. E a senhora era uma querida, olha, era mesmo assim, uma senhora mesmo fofinha. E pronto, depois veio a pausa de almoço, eu fui almoçar e quando eu voltei ia dar a medicação do almoço à senhora e ela estava a chorar imenso. Estava a chorar mesmo assim num pranto e pronto, eu fiquei assim um bocadinho com o coração apertado e perguntei-lhe, então o que é que se passou? E ela disse que o médico já tinha ido falar com ela e lhe tinha dito qual era o seu estado de saúde, que era um estado muito debilitado e que ela ia morrer. E a senhora estava a chorar imenso e eu perguntei-lhe, e o que é que se sente sobre isso, o que é que pensa sobre isso, o que é que está a sentir? E ela só dizia, eu vou deixar os meus filhos, eu vou abandonar os meus filhos, eu nunca mais os vou ver, e os meus filhos. E pronto, a Sofia começa a chorar, como é óbvio, não a chorar tipo, num pranto, mas fiquei com os olhos cheios de lágrimas e fiquei paralisada, não sabia o que dizer, fiquei com o coração super partido e super apertado, porque eu, pronto, criei uma relação com aquela senhora naquela manhã e vê-la assim partiu mesmo o coração. O que é que eu fiz? Eu peguei numa cadeira que estava lá no quarto, era um quarto onde só a senhora estava sozinha, peguei na cadeira, sentei-me ao lado da senhora e eu só falei. Eu nem me lembro bem do que é que eu falei com ela, foi o que me veio. Foi o que me veio no coração, eu falei. Depois falámos, descobri que a senhora era católica, que tinha uma crença, eu também tenho essa crença, também sou católica, então falámos imenso sobre isso, falámos imenso sobre a vida dela e acho que realmente ela abstraiu-se um bocadinho, pronto, o possível da situação. E ela depois agradeceu-me imenso e disse, ainda bem que tu estavas aqui comigo, ainda bem que tu estás aqui porque estou mesmo melhor. E aquilo tocou-me imenso, foi mesmo intenso. E pronto, depois veio a filha da senhora, porque depois telefonaram à filha a contar toda a situação que estava a acontecer com a mãe dela. E ela veio a correr e depois a filha chegou lá ao quarto a chorar imenso, não é? Como é óbvio. E eu é que tive de fazer a recepção, porque os enfermeiros também fazem a recepção da família no quarto. Tipo, este é o quarto da sua mãe, aqui é a casa de banho, aqui as luvas, a máscara, o avental. Ainda por cima agora com o Covid ainda mais temos de explicar isto. E também foi um bocadinho difícil para mim, porque eu estava também assim um bocadinho sensível e a filha estava muito triste, então eu falar com a filha sobre isso também me tocou muito, a parte da família. E pronto, e isto foi numa sexta-feira e depois eu voltei ao estágio na segunda-feira e a senhora já tinha falecido, portanto deve ter sido ali no fim de semana. E isto foi realmente uma situação que, apesar de ter sido triste e pronto, a senhora faleceu, assim, de repente, não é? Porque aquilo foi descoberto assim tudo de repente, mas aquilo não foi bom, mas digo que me aliviou porque eu sinto que ao fazer parte daquele processo com a senhora, que a ajudei e ela me ajudou a mim. Eu ajudei-a porque a acalmei naquele momento mais difícil e ela ajudou-me a mim a perceber mais do que é a vida, do que é a morte, o que é estar com uma pessoa em fim de vida, o que é que uma pessoa em fim de vida pensa e realmente ajudou-me a lidar com isto e ajudar também a perceber e a crescer, porque é assim que se cresce como pessoa e profissional. Pronto, outra história que queria dizer, era do senhor. Havia um senhor também nesse internamento que ele já estava lá internado há imenso tempo. Ele estava lá internado para aí há 4 meses. Eu tenho a voz a tremer, mas é porque... Pronto, isto é emocionante para mim. Ele estava internado já para aí há 4 meses porque ele partiu o pé e depois ele criou uma infecção no pé, no pós-cirúrgico, em que ele ficou com o pé todo infectado, tipo tecidos, músculo, tudo, ficou ali com o pé muito feio. E então ele teve, como ele já tinha uma certa idade, já tinha 70 e tal anos, teve de fazer operações assim aos pouquinhos para ir arranjando o pé. E então, quando eu fiquei responsável pelos cuidados nesse dia ao senhor, ele ia de novo ao bloco para ir pela 3ª ou 4ª vez que ele já ia naquele internamento. Então o senhor estava muito nervoso, estava muito ansioso,
E pronto, eu estive com ele naquele dia e o senhor também era assim um fofinho, era mesmo daqueles atentos, Valério, que ele era assim mesmo um querido e falava imenso connosco e assim. E depois nós criámos ali uma relação muito boa e ele pediu-me para eu ir ao bloco com ele, se eu podia acompanhá-lo até ao bloco e ficar lá com ele até ele entrar para a sala de cirurgia. Eu perguntei à minha enfermeira-chefe, perguntei à minha enfermeira orientadora, foi tudo na boa. Então fui com o senhor até lá à entrada do bloco e ficámos lá para aí 1h30 a falar, o senhor a contar da vida dele, ele viajava imenso, ele com 70 e tal anos ainda andava aí a viajar, todo maluco. E então estive-me lá a contar as aventuras todas dele e eu tipo, achei incrível, né? E gostei imenso de falar com ele e lá está aqui as coisas que falámos no início de estratégias que temos de usar junto com as pessoas para que elas se acalmem, para que elas possam gerir o seu stress e as suas emoções, é mesmo isso. É conhecer as pessoas, saber o que é que as acalma. Por exemplo, o que acalmava aquele senhor era mesmo falar sobre isto, falar sobre a vida dele e ter ali alguém com quem falar. E pronto, e ele no momento tinha-me a mim e depois ele agradeceu-me imenso por eu ter estado com ele naquele dia. Depois nos dias seguintes eu já não fiquei responsável pelos seus cuidados, mas eu ia sempre lá ao quarto dele dizer olá, e ele dizia olá, Sofia. E pronto, depois eu saí do estágio e ele ainda lá ficou internado, mas espero que já esteja em casa neste momento. Depois, só aqui uma última história, que foi com uma menina de 13 anos, que ela tinha sido operada, pronto, de urgência também. E depois foi no estágio em que eu fiquei no recobro, portanto ela veio diretamente do bloco operatório para o recobro. E quando as pessoas vêm do bloco operatório, elas vêm nuas. Pronto, e somos nós que temos de vesti-las para pô-las lá na caminha, para elas estabilizarem. E quando eu estava a vestir a menina, pronto, eu reparei que ela tinha uns cortes no pulso. E eu fiquei, ok, eu vi logo o que é que aquilo era, porque pronto, para mim foi bastante óbvio. E eu fiquei assim um bocadinho, pronto, uma menina tão novinha, assim, pronto, aquilo tocou-me um bocadinho. E depois eu até falei com a minha enfermeira que estava lá e disse, enfermeira, e apontei para o pulso da menina. E a enfermeira assim, Valéria, tu nem... E depois a enfermeira assim, a menina tem um gato. E eu, não. Eu assim, não é um gato. E a enfermeira, então não é um gato, então como é que ela fez isso? E eu, tipo, os cortes são direitinhos, são seguidos, tipo, primeiro óbvio, eu tenho gatos, os gatos não fazem aquilo. E aí, depois eu disse à enfermeira, pronto, né? E a enfermeira, não é nada, uma menina tão novinha, não é nada, ela deve ser arranhada em algum lado. E eu fiquei tipo, não pode ser, E a enfermeira que até podia compreender e depois até podia, sei lá, falar com a mãe dela, ou pronto, a enfermeira conseguiu perceber muito bem, portanto... Ou direcionar para psicologia, psiquiatria, alguma coisa que pudesse realmente ajudar, não é? Ajudar a menina a enfermeira não percebeu e fiquei tipo, ai... E pronto, olha, estas situações, e pronto, falo por mim também pela Valéria, que ela deve sentir o mesmo, são situações que a mim me fazem-me ser mais grata pela minha vida, e realmente nós queixamos-nos imenso da vida que temos, e a minha vida isto, a minha vida aquilo, mas realmente quando nós passamos por estas situações, eu pelo menos falo por mim, eu dou tanta graça à saúde que eu tenho, à saúde da minha família, dos meus amigos, tipo, porque nós vemos famílias todos os dias destruídas, porque aparece uma doença ou aparece assim qualquer coisa e nós temos mesmo sorte no que temos e temos de ser mais gratos por isso. Pelo menos eu sinto muito isso. E queria fazer uma recomendação de um filme que eu vi no outro dia e pronto, nós já íamos gravar este episódio quando vi o filme. Este é o momento cultural que a Sofia adora. Recomendação cultural. Pronto, eu vi este filme e eu pensei, eu vou ter de falar sobre isto no podcast quando nós falarmos da gestão de emoções. Que é um filme que se chama Clouds, não sei se conheces. Não conheço. Clouds, nuvens em português, que é um filme que está na Disney+, mas também conseguem sacá-lo da internet, que fala muito disto da vida, da morte, é um adolescente que tem cancro e em estadio terminal e fala muito da vida dele, é uma história verídica, eu adorei o filme, também fala muito de música, então vejam, porque a mim ajudou-me a refletir imenso sobre isso. Pronto, a Sofia deixa a recomendação do filme e eu deixo um repto, como a minha professora de História dizia, que é, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Até me engasguei, porque a frase é tão boa que eu nem consigo dizer direito. Mas sim, realmente agora sem brincadeiras, realmente acho que é isto que nós temos que pensar e pensar todos os dias, porque
não vale a pena nós estarmos a queixar de boca cheia, não é? De, e agora aconteceu-me isto, e agora aconteceu-me aquilo. Quando realmente há coisas muito mais péssimas a acontecer a outras pessoas e nós, se calhar, não vivemos nem um terço dessas coisas. Portanto, amem quem têm que amar, vivam o que têm que viver, façam as coisas quando vos apetecer e quando vos der na gana. Porque realmente nós não sabemos quando é que chega a nossa hora e quando é que chega a hora dos outros. Portanto, acho que é viver esta vida como se fosse assim a última. E nós só vivemos uma vez e é aproveitá-la ao mesmo. E depois nós estamos sempre a dizer, depois combinamos. Opá, não, vamos já, apetece-me fazer isto. Opá, então vamos já. Tipo, é isso mesmo, não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. E pronto, e espero que este episódio não tenha sido excessivamente pesado para vocês. Para nós foi um bocadinho, até falar sim, isto... aqui a voz tremeu. Mas ajuda. A E minha voz tremeu descomprimimos muito. E pronto, é isso. Acho que isto dá aqui. O próximo episódio tem que ser aqui uma coisa muito divertida. Tem que ser assim uma coisa para um up, né? Pois. Então, no próximo episódio vamos abordar as nossas histórias mais hilariantes, mais engraçadas e mais icónicas do estágio. Portanto, vocês vão se fartar de rir com isto. Portanto, fiquem por aí. Obrigada por nos apoiarem e até ao próximo episódio. Até ao próximo. Beijinhos. Beijinhos.